Queridos, quero deixar um vídeo bem breve aqui, só para contar para os irmãos o meu testemunho com relação ao entendimento da verdade. De 2015 para cá, o Senhor me despertou de uma forma assim tão maravilhosa com relação à palavra. Eu sempre fui apaixonado pela palavra, mas de 2015 para cá, Deus me deu uma estratégia maravilhosa de me encher da verdade. E eu sempre almejei estudar, eu quis ter uma profissão mais rentável, planejei entrar numa faculdade, e o Senhor Jesus, especificamente para a minha vida, né? Eu não quero que vocês me sigam, né, com relação a isso, cada um tem um chamado específico, mas especificamente para a minha vida, Jesus falou para mim, para eu não fazer faculdade, para eu não estudar, para me dedicar ao trabalho e o tempo que sobrasse, obviamente, né? Ter discernimento para poder dar atenção para a família, mas investir o tempo que eu poderia estar investindo estudando secularmente, investindo no entendimento da verdade. Eu morava distante do trabalho e mais ou menos eu gastava por dia, só de viagem de ônibus, mais ou menos 2h30 a 3 horas, dependendo do trânsito, ida e volta. E nesse período, estudando a palavra. Foi nesse período aí de viagens do trabalho que eu consegui ler a Bíblia inteira com o celular dentro do ônibus. Mais ou menos em 3 meses e meio eu li a Bíblia inteira só nas viagens do trabalho. Enfim, na hora do almoço, dedicação à palavra também. Então, basicamente, 4 horas mais ou menos por dia eu gastava, ainda gasto, né, um pouco mais, só envolvidos com as coisas de Deus. Então, da hora que eu acordo até a hora que eu começo a trabalhar, me dedico à palavra. Na hora do almoço, palavra. Da hora que eu saio do trabalho até chegar em casa, também palavra. Hoje, há 2 anos mais ou menos, eu estou morando num novo bairro, mais longe ainda do que eu morava do trabalho. Então, as viagens são maiores no momento. Né? Eu gastava mais ou menos umas 2h30, 3 horas por dia ida e volta. Agora eu gasto quase que 4 horas por dia de viagem, ida e volta. Pego 2 ônibus para vir para o trabalho, 2 ônibus para voltar, mas sempre me dedicando a se encher da palavra. Então foi uma estratégia que Deus me deu. Então estamos em 2022, 7 anos se passaram, e o entendimento que eu recebi da palavra eu devo a esse tempo dedicado a Deus. Ouvindo outros irmãos também, né? Enfim, é um tempo gasto, é um preço que eu paguei para poder adquirir esse entendimento espiritual, porque eu sei do meu chamado de fato é ensino, e Deus me deu essa estratégia. Então, queridos, eu vejo muitos irmãos falando, poxa, como eu gostaria de ter esse entendimento que o irmão tem. Meus irmãos, é um preço a se pagar. Eu paguei um preço. Eu abri mão de ganhar até mais. Eu abri mão de ter uma profissão mais rentável para poder me investir tempo com a palavra. E Deus foi tão maravilhoso comigo que Ele, aqui no trabalho atual que eu faço parte, Ele me promoveu 3 vezes nesse período. Né? E eu fico muito feliz com isso. Né? Porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. Enfim. Então, o testemunho que eu quero deixar para os irmãos é isso. Se você realmente tem o desejo de se encher da palavra, você não tem passe de mágica. Você precisa investir seu tempo com a palavra. Peça a Deus estratégia, Ele vai te dar estratégia. Eu não estou dizendo para você parar de estudar, se você realmente está estudando, ou abandonar teu emprego, ou não sei. Eu sei que Deus vai te dar uma estratégia específica. Para mim, Ele me deu essa estratégia de abandonar os estudos para poder me dedicar à palavra. Para você pode ser uma outra estratégia. Mas eu estou muito grato a Deus por essa pegada. E eu continuo firme nessa pegada. É claro que tem dias que há uma exceção, que eu escuto uma música, né, que eu vejo até um vídeo secular de vez em quando, mas 95%, estou chutando aqui, 95% das vezes do tempo, da hora que eu acordo, da hora que eu começo a trabalhar, hora do almoço,
E na hora na saída do trabalho até o retorno para casa, mais de 95% é dedicado a envolvimento com a palavra. Então, meus irmãos, é necessário nós pagarmos o preço se quisermos fazer a diferença, queridos, nesse tempo do fim. O fato é, se você tem chamado para ensinar, como o dom ministerial de ensino ou não, você precisa conhecer a palavra. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. O cristão, ele precisa ser instruído pela verdade para ser livre dos falsos ensinos dos nossos dias, queridos, que está conduzindo muitos para a apostasia. Então Deus dá uma graça diferenciada para quem tem o dom de ensino. Isso eu reconheço. Mas, no modo geral, Ele quer que todos nós sejamos mestres no sentido de termos o conhecimento da palavra para poder ensinar. Vocês conseguem compreender a diferença de um dom de mestre e a pessoa que e o cristão que é mestre para poder ensinar uns aos outros? Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir o nosso chamado e nos dedicarmos ao ensino da palavra. Todo chamado de Deus exige que conheça a palavra. Vou falar de novo. Todo chamado de Deus distribuído no corpo de Cristo, todos eles exigem o conhecimento da verdade. E para conhecer a verdade, é necessário dispor tempo. Cada um com as suas estratégias que Deus inspira. Então, meus irmãos, é isso. Tá? É apenas um pequeno vídeo para mostrar para os irmãos que o entendimento que eu adquiri nesse tempo, de 2015 para cá, foi um preço que eu paguei e tenho pago até hoje. Não cai do nosso colo o entendimento espiritual. Então, se vocês quiserem conhecer a verdade, é necessário investir tempo conhecendo a verdade. E Deus é maravilhoso, que Ele vai te conectando com outros irmãos, e aí você vai tendo acesso a eles, medita no que eles ensinam, e aí vai juntando, e aí Deus vai revelando para o corpo, né? Porque Ele não revela a verdade somente para uma pessoa, né? Mas Ele vai nos fazendo essas conexões divinas maravilhosas. E eu estou muito grato a Deus por ter conhecido alguns canais que me ajudaram muito nesse processo. Eu vou ter liberdade aqui de falar de alguns deles. Canal Reino Eterno, do irmão Luiz Shimoyama. Canal ID, do irmão Pedro. Canal Venha ao Teu Reino, do pastor Igor Guerreiro. O Pedro também é pastor. O canal Venha ao Teu Reino. Recentemente, o canal Remanescente, do irmão Wagner Olmos, que eu gravo com ele. O irmão Ricardo, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Tenho aprendido muitas verdades com ele também. Ele abriu o canal há pouco tempo, mas o canal dele é Vozes de Trombetas. Começou agora, mas também é um homem cheio da palavra, cheio de entendimento, que tem acrescentado muitas verdades para o meu coração. Irmão Israel Fontoura, do canal Reino de Deus, também contribuiu e muito para o meu entendimento espiritual. Recentemente eu tenho escutado bastante o pastor Damásio, do canal Visão do Reino. Tenho aprendido verdades tremendas com ele com relação ao reino milenar. Se eu esqueci de algum aqui, me perdoe. Eu tenho a impressão de que está faltando mais uns 2 canais. Enfim, então são irmãos que Deus me conectou ao longo do tempo. Tá? Então eu estou muito feliz com canal Graça e Conhecimento, do irmão Tiago Tis. Então eu tenho aprendido muitas verdades com esses irmãos. E tenho sido muito grato a Deus por isso. Um tempo atrás eu meditava bastante no pastor Luciano Subirá, um homem de Deus, meu Deus do céu, homem cheio do Espírito. Mas, infelizmente, não tenho o entendimento que eu gostaria que ele tivesse, né? Tem algumas falhas na doutrina, mas é um homem cheio de Deus, uma família maravilhosa, me inspira, né, como um homem de Deus. Ele é como se fosse um Apolo, né, fervoroso de espírito, cheio de Deus, mas precisa de Priscilas e Áquilas para poder alinhar a doutrina. Porque esse homem, se ele pregar o evangelho do reino como deve ser pregado, deixar de ser pré-tribulacionista, meu Deus do céu, vamos orar por ele, meus irmãos. É um dos poucos pastores que, enfim, e o meu pastor, aí é chover no molhado, eu não vou ficar
Eu sou suspeita para falar do meu pastor também, uma benção. Enfim, é isso, meus irmãos. Então, que nós possamos crescer, queridos. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, é necessário dispor tempo se envolvendo com a verdade. E Deus vai te dar graça para isso. Ele vai ver o teu esforço e vai te recompensar. Mas não se esqueça de um detalhe importantíssimo. Vai ter muita tribulação, muita perseguição, muita resistência, queridos. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Muitas vezes. Esse negócio de ficar ensinando a palavra não é para mim, não. Não aguento mais, não aguento. Mas, meus irmãos, continuem firmes, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, vambora! Valentes pela verdade! Investir tempo com a verdade em nome de Jesus. Chega de distrações. Vamos permitir com que o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade. O Espírito de Deus tem uma estratégia, queridos, para nós. Ele tem uma estratégia para cada um de nós. Nunca esqueça de Josué. Conquistou 31 reinos. Para cada reino conquistado, uma estratégia diferente. Então Deus tem estratégias para nossas vidas individualmente, queridos. Vamos descobrir o nosso chamado e vamos ser valentes pela verdade. É tempo de se encher da verdade. Azeite é símbolo da palavra de Deus, queridos. Então, que nós precisamos estar cheios da palavra. Porque se nós não estivermos cheios da palavra com azeite de reserva, nós vamos procurar a palavra tarde demais. Como aconteceu com as 5 virgens loucas. Conectando com Amós 8, está profetizado que Deus enviará fome e sede na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras. Mas ali é numa conotação negativa. Porque aí eles vão procurar a palavra para tudo quanto é lugar e não vão encontrar. É rigorosamente idêntica à parábola das 10 virgens. Eu creio que Jesus conectou demais com esse texto de Amós. Então, esse é o tempo de nos enchermos do azeite, que é a palavra. Porque sem estarmos cheios da palavra, nós não vamos vencer. Então, virgens prudentes devem estar com azeite de reserva, para que a sua lamparina esteja sempre acesa. Possa estar acesa nesse mundo tenebroso e possamos vencer no tempo do fim. É tempo de restauração da palavra de Deus. A origem, a doutrina dos apóstolos, meus irmãos. Deus está se manifestando, revelando verdades tremendas para os nossos corações nesse tempo do fim. Mas Ele só vai derramar água para quem tem sede. Então que possamos hoje aproveitar as oportunidades e nos enchermos da palavra de Deus, para que possamos vencer, discernir todas as coisas e vencermos no tempo do fim. Amém? Que possamos ser obreiros aprovados, de que não temos do que nos envergonhar e que manejemos bem a palavra da verdade. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Vamos crescer. Que o Senhor nos abençoe.